Fanatismo religioso. Militantes de movimentos sociais ligados ao PT prometem fazer greve de fome em apelo à libertação do pai do Fome Zero, o ex-presidente Lula. Meio contraditório isso aí, não? Eu tava pensando aqui com os meus botões. Brincadeiras à parte, segue o jogo sem cotas. Presidente americano Donald Trump anula ações da política afirmativa do seu antecessor, Barack Obama. Admirável mundo novo. Quartas de final da Copa do Mundo registram o pior ranking de seleções desde 1994. O que está acontecendo com o futebol planetário, hein? Seleções tradicionais como Holanda e Itália nem se classificaram para o torneio. Argentina e Alemanha já deram adeus à Copa do Mundo. Nem se classificaram para as próximas fases. Enquanto Rússia, com mínima ou nenhuma tradição futebolística, ainda briga pelo título. Daqui a pouquinho a gente tenta entender essa nova configuração do futebol mundial aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques deste programinha de rádio que está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Tudo beleza? Tudo bom. E aí? Olha, hoje eu vou lançar uma hashtag que, na verdade, veio de um amor que eu sei que você tem, Edgar. É? Eu sei que você gosta muito do escritor português José Saramago. Isso sim, gosto bastante. E você viu que encontraram no computador dele um diário até então desconhecido, Edgar? Incrível isso, hein? Não é incrível? Ontem anunciaram que vão publicar essa obra inédita escrita pelo Saramago em 1998, ano em que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Essa obra é o sexto e último volume de um trabalho chamado Cadernos de Lanzarote. Que é onde ele morava, né? Com a Pilar del Rio, que é uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Tá vendo como é o amor de Edgar? Além das obras da vida. Eu tenho os primeiros. E quando eu soube do anúncio desse aí, falei, nossa, é bacana pra você, quando admira alguém, conhecer um pouco. Nesses primeiros que eu pude ler, tem muito do cotidiano dele, dos afazeres, das crônicas, de como ele enxergava determinados assuntos, da participação em convenções, quer dizer, então tem um pouco do passo a passo, tem até coisas do cotidiano mesmo dele, nos afazeres de casa, isso é bem bacana. Agora esse aí, interessante, Paulinha, é que conta ali com alguns, os momentos que foram quando foi anunciado ele como o Nobel em 1998. O que será que ele sentiu, Edgar? O que ele reserva pra você nesse diário escondido? Vamos saber. Eu quero saber. É por isso que hoje a gente vai para os assuntos mais comentados do Twitter com uma hashtag cultural. Assim como Edgar adora José Saramago, queremos saber hashtag meu escritor favorito. Conta aí qual que é o escritor que conquistou ou conquista o seu coração e aproveita para mandar aquela dica pro pessoal ler alguma coisa gostosa aí essa semana. Hashtag meu escritor favorito. Estamos esperando a participação de vocês, que também faz parte da transmissão do Morning Show no YouTube. E aqui, Paulinha, pelo WhatsApp vou estender essa pergunta. Qual é o seu escritor favorito, hein? Manda pra gente mensagens em áudio ou em vídeo dizendo, e o porquê também, uma mensagem objetiva ali de quem é o teu escritor favorito e o porquê, né, que você o tem como favorito. 11 931 17 1009 é o nosso número, estamos aguardando sua mensagem em áudio e em vídeo, tá bom? No mais, para ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Jovem Pan. Também transmitimos pelo nosso portal jovempanfm.com.br e pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Muito conteúdo extra para você também nas nossas mídias sociais. Nosso perfil, por exemplo, do Facebook vem recheado deles. Dê uma passadinha por lá, deixa o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida, tá bom? É o Morning Show que entra agora no ar. Que beleza! Vamos que vamos, hein? Somos os apaixonados pela nossa seleção. Que emoção! Somos os apaixonados pela nossa seleção. Brasileiro campeão. E nesse swing brazuca, a gente vai direto pra Kazan, onde o Brasil e Bélgica se enfrentam na sexta-feira pelas quartas de final da Copa da Rússia. Ulisses Neto traz novidades sobre a seleção brasileira. Boa tarde pra você aí em Kazan, Ulisses Neto.
Oi, Edgar, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Morning. Estou em Kazan, 6 horas da frente em relação a Brasília, uma cidade bem diferente, porque tem muitos muçulmanos, cristãos, todos vivendo em paz aqui, em muita harmonia. A seleção brasileira vai desembarcar aqui amanhã, mas já tem muita torcida por aqui, e a gente está até na frente de um pessoal que veio de motorhome, claro que não do Brasil, né, mas de Moscou até aqui. Os caras têm dancinha oficial, trouxeram colchão para dar pro Marcelo, porque o Marcelo tá com problema na lombar, né, por causa da cama no hotel, e eles trouxeram também um colchão. E aí eu vou até perguntar, cara, qual que é o seu nome, por favor? Alcides, alugar motorhome na Copa da Alemanha é fácil, né? Viajar pela Alemanha, pela França de motorhome é tranquilo. Como é que é aqui na Rússia, né? A gente nunca achou que ia ser fácil, né? Nunca disseram pra nós que ia ser fácil, mas tá valendo tudo pelo Hexa. A gente queria ter um jeito diferenciado de seguir a seleção e que desse flexibilidade pra gente seguir. Tá sendo difícil, mas muito legal. Ao mesmo tempo, a bagunça tá muito legal. Estamos aqui agora no hotel da seleção, conseguimos parar e agora amanhã a festa vai ser boa. Qual foi o trecho mais difícil aí da viagem de vocês até agora? A primeira foi Moscou, Samara, a gente demorou 18 horas. A estrada era um pouquinho pior do que a gente imaginava que fosse, muita mão única ainda. Então a gente calculava 14 horas, acabou fazendo em 18, fomos parados pela polícia, né? Como eu falei, nunca a gente falou que ia ser fácil, mas tava tudo em ordem. Essa é a parte difícil, porque ontem a gente veio de Samara para Kazan de carro, mais ou menos umas 6 horas de viagem, aí o motorista, no meio do caminho, quando passou pela polícia, ele apontou e fez assim, ó, máfia. E aí, com a polícia vocês não tiveram problema aqui? Não, ainda bem que não, eles só pediram um Fan ID mesmo, a gente conseguiu costurar. Até a polícia aqui parece que gosta dos brasileiros, então eles deram uma aliviadinha, a gente conseguiu chegar com tranquilidade. Só perdemos o hotel da seleção naquele dia, mas agora nós já garantimos, estamos aqui, na hora que eles chegar, vamos estar aqui. Ô Edgar, o Alcides me falou que era fã da Paulinha e que ele quer sugerir uma hashtag aí pro Morning. Paulinha, o negócio é o seguinte, eu sou o Morning Show todo dia, eu queria sugerir segue o Hexa no Morning Show. Quero ver todo mundo aí tweetando e colocando a gente no Trending Topics aí com a Jovem Pan. Fica pra lista aí, Paulinha. Eu acho que se a gente ganhar o próximo jogo, a gente podia usar essa tag pra alavancar esse Hexa. Ela falou que se ganhar o próximo jogo vai ter essa tag. Tá bom, beleza? Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Só mais uma. Daqui até São Petersburgo, se o Brasil passar, é o próximo jogo. Dá só, Edgar, 28 horas de viagem. Como é que vocês vão fazer isso de motorhome? Porque naquele motorhome ali, mostra lá, Pedro, tem 9 caras dormindo ali dentro, tá? Jesus. E o ar-condicionado central não funciona direito. Né? Imagina o ele cheiro. Ele só funciona quando tá ligado na energia. Ou seja, nunca tá ligado, né? Então a gente passa um pouco de... uma sauna lá dentro. A gente tá pensando em quebrar em 2 partes. A gente provavelmente vai voltar até Moscou, passa uma noite e aí vai direto pra São Petersburgo, que é outra perna grande também, mas pelo Hexa vale tudo. E ele vem, pode ficar tranquilo que ele vem. Valeu, Alcides, bom, até mais. Obrigado, até a próxima. É isso aí, Edgar. Ulisses. Seleção brasileira. Fala. Olha, é bacana essa festa do brasileiro, aí sim, né, brincadeira com o colchão, em relação ao estado, né, físico do Marcelo e tal. Agora queremos saber aí o que a gente pode esperar dessa escalação pro próximo jogo. A gente tem aí as voltas, né, de Douglas também, que já tá recuperado, o Douglas Costa, e a possível volta do Marcelo. Isso já tá confirmado no lugar do Felipe Luiz? Ainda não. Tem mais um treino da seleção brasileira antes da viagem aqui para Kazan, lá em Sochi. Vai começar daqui a pouco, inclusive, esse treino. Às 18 horas, no horário aqui da Rússia. Então aí a gente vai ter uma noção exata se o Marcelo já está recuperado ou não. Ele falou com a gente depois do jogo contra o México, né? Uhum. E naquela ocasião ele falou, tô bem, mas não dava para cravar se ele já está recuperado ou não. Sim. O problema é que o Felipe Luiz, que entrou no lugar dele, entrou muito bem também, né? Então é difícil saber se o técnico Tite vai querer arriscar colocar o Marcelo sem estar 100% num jogo decisivo contra a Bélgica, que é uma seleção que ataca muito, que tem atacantes muito fortes, né? Como o Lukaku, por exemplo. E o Marcelo, ele é um jogador espetacular, possivelmente o melhor jogador do Brasil na Europa nessa temporada, porque o Neymar se lesionou. Então é uma disputa difícil de saber se o Marcelo vai reconquistar a posição ou não. Eu acho que só se tiver 100% mesmo recuperado, que aí o Tite vai fazer essa alteração, Edgar. Mas a gente só vai saber isso provavelmente amanhã no treino oficial aqui em Kazan. Beleza, Ulisses, obrigado pelas suas informações, bom trabalho pra você, um grande abraço. Valeu, Edgar, tô esquentando aqui tudo, preparando para a chegada da seleção. Depois eu volto na programação da Jovem Pan com mais informações aqui da Copa do Mundo na Rússia. Legal. Valeu, um abraço. Um abraço pra você e que o Brasil siga adiante, né, Vini?
Fala, Vamos Ed. lá, Gostei vamos- da animação da galera ali dançando. Não parou um segundo de Maravilhoso. dançar ali atrás. Você podia Tudo bem estar no meio daquela coreografado. turma ali. Aí eu viu? me vi ali, Aí viu, você- Edgar? você- Você viu ali você se aquela reconheceu, sauna, né? Eu vi ali um 9 pouquinho. pessoas. Aquela dormindo. sauna masculina ali, no motorhome. Ah, faz parte, né? Uma vez a cada 4 anos. Ô Vini, eu sei que você ficou chateado porque eu brinquei com você ontem aqui, que o Bruno tava aqui, falou finalmente um cara pra falar de futebol. Então a gente procurou um assunto mais gabaritado aqui pra você, mais intrincado, né? Diga. Pra gente saber aqui sobre a análise que eu quero que você nos faça sobre o futebol, esse ranking da FIFA aí. Eu falei no começo do programa, fora da Copa, Holanda, Itália, Alemanha já eliminada, Dançou. Argentina dançou fora já na primeira fase. Na Argentina caiu nas Caiu- oitavas. caiu nas oitavas. A França mais passou por uma primeira fase bem complicada, né? Não fez nenhum grande jogo. E aí? Tivemos a Rússia eliminada a Espanha eliminada pela Rússia. Também uma surpresa logo nas oitavas de final. Ainda assim temos aí 4 campeãs do mundo, né, Edgar? Tudo na nossa chave, né? Nessas quartas de final. Ah, Não, a a Inglaterra. Inglaterra do outro lado, isso. Que quase caiu ontem também para a Colômbia. Jogo feio, hein? Jogo feio, mas aí ficou emocionante até, porque levou o gol Aí, no aí, último isso foi minuto, né? O gol do Mina, aliás, o Mina fez 3 gols, zagueiro, né? Fez 3 gols em 3 jogos, ele não jogou o primeiro jogo, mas mesmo assim, nos pênaltis, a Inglaterra acabou passando. E nós temos da outra chave, Brasil, França e Uruguai aí também como campeãs, tentando aí mais um título mundial, Edgar. E as outras tentando aí um feito inédito, né? A gente pode ter uma reedição, por exemplo, ainda de 58, de um Brasil e Suécia. Nós podemos também ter um finalista inédito, né? Como talvez a Rússia, talvez aí a Croácia, né? São times ainda que não chegaram à final. E por isso, Edgar, tem esse ranking ainda da FIFA, que acaba, essas quartas de final aí da Copa do Mundo da Rússia, tem o pior ranking das seleções desde o Mundial de 94, quando começou a ser feito esse ranking, né? Então, nesta Copa, as seleções somam 152 pontos, puxada pela Rússia, que ocupa a 70ª posição, né? A pior colocação na série aí de um time que chegou a essa fase de quartas de final. O pior tinha sido até então em 2002, Senegal, que chegou com 150 pontos, que chegou na 42ª colocação, e a fase quartas de final tinha 150 pontos, né? E aí, nessas quartas, ainda nós temos a Suécia em 24º e a Croácia em 20º. Agora, a gente tem que considerar também, Ed, que esse ranking da FIFA, ele é um pouco questionável, né? Porque ele analisa ali apenas o último ano também das seleções. E se a gente for pensar bem, a Polônia ela foi cabeça de chave dessa Copa do Mundo por causa desse ranking. Só que o que ela fez nos últimos meses? Ela abdicou de jogar alguns amistosos para não perder e para não cair nesse ranking. Então ela nem subiu nem caiu. Acabou sendo cabeça de chave e fez uma péssima Copa do Mundo, né? Foi muito mal, jogou muito mal a Polônia, e foi no grupo que acabou passando ali o Japão e a Colômbia. Agora, é verdade aquela máxima que a gente sempre brinca às vezes, né? De não tem mais bobo no futebol. Talvez essa Copa tenha sido a que mais tenha valido essa máxima, porque a gente viu equipes realmente que a gente não esperava surpreendendo, principalmente na questão tática, né? A gente viu o Irã dando sufoco em Portugal e na Espanha, a gente vê a própria Rússia aí chegando numas quartas de final, mesmo jogando em casa, né? Enfim, outras equipes, o Brasil teve uma primeira fase que ele não conseguiu aplicar nenhuma goleada, né? No grupo que tinha ali Suíça, Costa Rica e Sérvia. Enfim, é uma Copa bem nivelada, bem equilibrada realmente, né, Edgar? E aí pesa essa questão da globalização do futebol. Isso, mesmo, essa equiparação, né? No modelo de jogar, no modelo de jogo. Mas Vini, eu vejo assim, tem o jeito quente de jogar futebol e o jeito frio de jogar futebol. O jeito anglo-saxão, o jeito ali da Europa Oriental de jogar, aquela maneira fria de jogar futebol, encabeçada aí pela, digamos, pra Alemanha, que mudou muito o jogo também em tempos mais recentes. Mas isso eu acho que é uma coisa positiva pro futebol brasileiro e para os que também se assemelham
mau jeito de jogar do Brasil. Alguns países, como o próprio México, por exemplo, como a própria seleção da Bélgica também tem muito da influência do futebol, da maneira do brasileiro de jogar bola, porque o desafio aumenta. Você penetrar naquela barreira que os caras fazem paredão, né? de defesa ali, vai contar muito a habilidade individual para um drible, para você desmontar esse esquema tático que o brasileiro sempre teve de sobra. Exatamente. Se vai ganhar ou não, se vai se dar bem ou não, aí é uma outra história, é esperar o torneio rolar pra gente ver qual vai ser o desfecho final. Hoje, a gente assiste alguns vídeos, né, principalmente nessa época de Copa do Mundo, de edições anteriores, lá na década de 80, até 90 um pouquinho também, a gente vê o cara pegando a bola, ele olhava pra um lado, olhava pro outro, demorava pra passar. Não cabe você tinha um espaço, e hoje mudou muito, né, esse espaço cada vez menor, então você precisa realmente dessa individualidade em torno do futebol coletivo, que é o que tem prevalecido também hoje em dia. Então, assim, as equipes hoje afora, elas têm jogadores, né, uma Arábia Saudita, um Egito, com o Salah, por exemplo, né? Elas têm jogadores jogando nesses mercados, né? No mercado europeu, que fazem com que esses jogadores adquiram essas táticas, né? Esses métodos e acabem levando para as suas seleções. Então isso acaba tornando a coisa cada vez mais parelha, cada vez mais equilibrada. Ainda assim, eu acho que vai ficar entre Brasil, entre França, entre uma dessas que a gente sempre considera como uma das favoritas. Esse chamado futebol burocrático não vai prevalecer, não vai prevalecer sobre a nossa alegria de bater uma bola, né, Caião? É isso aí. Você tem a maior cara de quem gosta de futebol, Caião. Eu gosto de jogar, você acredita? Jogo mal pra caramba. Ou zagueirão ou centroavante, vai. Com essa altura aí. Eu marco alambrado mesmo. Vamos girar o assunto. O presidente Donald Trump está desfazendo tudo que o seu antecessor, o Barack Obama, fez a respeito de políticas afirmativas em universidades americanas. Conta essa história pra gente, Caio. O Trump não é muito chegado às cotas, não, né? Não, e essa cabeça escrita foi muito precisa, como o Trump querendo desfazer, como é que você falou? Desfazendo tudo que seu antecessor Barack Obama fez. É bem verdade, também foi muito espirituoso quem separou essa fotografia que a gente vê aqui, você que está conosco pelo YouTube, é o aperto de mão do Barack Obama com as expressões, o Donald Trump. Se não me engano, essa foto é de 2016, né? Quando um tava passando pro outro, as expressões são muito boas. As expressões são de pesar, assim, tipo, putz, meu. Você vê um aperto de mão, o Barack Obama olhando com aquela cara de, ai meu Deus do céu, vai lá. E o Trump nem olhando nos olhos do Obama. Não é exagero dizer que o Trump está tentando desfazer tudo feito pelo Obama, porque a gente tem visto aí na imprensa norte-americana... A questão da saúde, a questão da imigração... Exatamente. O Obamacare foi o sistema de saúde implantado pelo Barack Obama em 2010, mas teve que passar por Congresso, por votação. Barack Obama teve um trabalhão para conseguir aprovar, mudar as regras da saúde pública nos Estados Unidos. E agora o Donald Trump tem tentado desfazer tudo isso. Como foi um projeto votado pelo Congresso norte-americano, o Trump está tendo um pouco mais de dificuldade, não está conseguindo numa canetada desfazer isso, e isso tem se arrastado ao longo dos meses. Porém, o sistema de cotas, o Trump está conseguindo. Nessa terça-feira ele anunciou que vai orientar as universidades norte-americanas a esquecer tudo que foi implementado entre os anos de 2011 e 2016 pelo próprio Obama. O Obama previa algumas cotas hispânicas, raciais, enfim, principalmente as raciais, eu acho feia essa palavra racial, as étnicas, né? Somos todos da mesma raça humana, mas enfim, as cotas étnicas nos Estados Unidos. E agora o Trump, ele é contra tudo isso, ele está orientando as universidades a esquecerem essas diretrizes e voltarem a implementar um documento que já era usado pelo George W. Bush, que prevê o seguinte: neutralidade nas admissões dos alunos, ou seja, não me interessa se você é branco, se você é negro, se você é japonês, amarelo, você vai ser admitido com base no mérito. Desde a década de 1920, a Universidade de Harvard, ela não se atenta apenas ao currículo, à questão acadêmica dos alunos, mas sim ao sujeito como um todo. Isso já tem criado bastante situação, bastante complicações, bastante farpas entre os alunos, os candidatos e as instituições. Inclusive, recentemente, um grupo de orientais entrou com uma ação na Justiça Federal dos Estados Unidos
denunciando um esquema ali sigiloso, secreto, na admissão de alunos por parte da Universidade de Harvard, porque eles se veem desfavorecidos. É um grupo de alunos japoneses, orientais. Eles têm reforço de alguns estudiosos que fizeram um levantamento mostrando as chances que esses candidatos têm para entrar em Harvard, que é o alvo dessa ação. Eles têm aproximadamente 36% de chance de entrar. Se fossem hispânicos, olha só, essas chances mais do que dobrariam. Então já tem uma discussão nos Estados Unidos bastante sensível em torno desse processo, que está na Justiça Federal e vai ser julgado em outubro pela Suprema Corte deles. E agora, em meio a isso, vem o Donald Trump e dá uma dessas que ontem falou, olha, a gente vai esquecer tudo isso e tal. Então é uma discussão bastante acalorada, não se sabe se vai conseguir ou não implementar, mas o que é certo é que é mais fácil dele cumprir esse desejo dele, do Trump, essa vontade, do que derrubar o sistema de saúde Obamacare. Essa questão de cotas étnicas, vamos colocar dessa forma, é bastante sensível, dá uma boa discussão, não, Edgar? Não, é um tema controverso, a gente já trouxe várias vezes aqui. Então, sabe o que eu fiquei pensando enquanto você falava aí, Caio? Se a gente aqui no Brasil, muitas das opiniões vão no sentido de entender a cota como uma necessidade momentânea, que estamos longe do ideal que a cota seja o modelo a continuar eternamente. A cota ela só serve para fazer uma reparação momentânea em algum ponto da história, para reparar danos aí onde um sistema de educação não é igualitário, onde as pessoas de outras, para usar o termo que você usou, etnias, são desfavorecidas na disputa. Então, quer dizer, a questão da meritocracia, ela eu entendo como o sistema mais justo quando todo mundo tem a mesma condição de oportunidade. Se a gente está colocando isso aqui no Brasil como necessário para o momento, e nos Estados Unidos, que digamos, em teoria, um país desenvolvido, um país que encabeça aí como um líder mundial, onde as oportunidades são mais oferecidas a todos de uma forma igualitária, isso em teoria, quer dizer, por que a cota ainda persiste lá? É uma pergunta que fica. É um tema que, na minha cabeça, particularmente, ela oscila. Ah, legal, aqui no Brasil é necessário que tenha. A gente está num momento em que a cota é necessária. Mas vai chegar um ponto, quer dizer, onde a condição de ensino vai ser igual para todo mundo, é o que a gente idealiza, e a cota não vai fazer mais sentido. Ela não vai mais se fazer necessária. Se a gente tem isso nos Estados Unidos, voltando aí ao meu ponto, que é um país desenvolvido e teoricamente deveria oferecer condições iguais a todos, por que a cota persiste por lá? Como a meritocracia parece um mundo ideal que nunca chega. Que nunca chega. Nem em Harvard, porque que se você for pensar nos asiáticos, que têm notas altíssimas, então seriam os mais qualificados para entrar. Você me corrigiu, eu coloquei só no bolo os orientais, são os asiáticos. Eles estariam em maior quantidade, né? Se você for imaginar pelo mérito da nota, pelo mérito do estudo, né? Sim. Só que Harvard aí faz uma abordagem diferente, que inclui ali outros setores da vida da pessoa para qualificar. E aí? Qual é o mérito? Onde mora o mérito, né? Não há dúvida que é uma decisão... Na nota, em como eles circundam a sua vida, isso já é subjetivo. Harvard realmente filtra os seus alunos para ter menos asiáticos, a gente tá falando de Harvard. Mas o que faz mais sentido mesmo é que as pessoas comecem a se ater, eu acho que na escola, né? Na base. Exato, exatamente. Pra que aí realmente as pessoas cheguem ali na mesma condição. Exatamente. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque aqui a discrepância é muito clara. Lá nos Estados Unidos ainda tem muita gente mesmo que estuda na rede pública. Tem gente também na rede privada nos Estados Unidos. Tem gente que estuda em escola privada. Mas a rede pública, em teoria, é satisfatória, digamos assim. Isso. É claro que você tem áreas onde muito provavelmente a escola é pior, ou tem maior nível de violência ou evasão escolar. E nessas áreas existe ainda a predominância de negros, de espanhóis, não sei, de hispânicos, não sei. Se é isso, ainda precisa de cota. Então, ainda precisa disso. E os políticos muitas vezes se utilizam disso. Foi analisado isso? É isso que eu me pergunto. Porque isso traz uma resposta imediata, uma decisão imediata, necessária, aqui tô falando de Brasil, tá? Mas os políticos têm ganhos com isso. Ao passo que você vê a educação fundamental, como a Paulinha trouxe,
relegada a uma coisa menos importante. A grande reparação histórica que o Brasil tem que fazer é olhar sua educação de base, desde o início. Quer dizer, isso é uma mudança que vai acontecer ao longo de, no mínimo, se começarmos hoje, 2 décadas, para você chegar lá com uma pessoa que recebeu... 2 décadas não são nada. Então, se começar hoje, que é o mundo ideal, se já não vai começar hoje, né? Já não tá começando. Mas só pra deixar separado, vou substituir a palavra que eu tava usando como orientais, o processo aberto nos Estados Unidos pelos orientais, vou substituir pelos asiáticos como um todo, mas lá o núcleo é o seguinte, desde que 1920, a década de 1920, que Harvard começou a olhar o candidato como um todo, acredita-se, por parte da direção de Harvard, que os asiáticos têm problemas internos, psicológicos, depressão e daí por diante, isso atrapalha o processo de formação do indivíduo, portanto, isso ajudou a aumentar ainda mais o preconceito da admissão e tal e coisa. Era isso, só pra fazer isso. Vamos lá, vamos girar o nosso assunto. Agora a pauta é política nacional. Preso desde abril, o ex-presidente Lula ordenou que a direção do PT divulgasse uma carta na qual ele reafirma sua condição de pré-candidato à presidência e diz que já não há razões para acreditar na justiça brasileira. Zé Maria Trindade, qual é a estratégia por trás da divulgação desse documento aí? Bom dia pra você aí na Capital Federal, Zé. Pois é, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí, bom dia, ouvintes. Olha, Edgar, o que acontece é o seguinte, é só estratégia, né? Primeiro, a manutenção da candidatura do ex-presidente Lula até o limite. E lá na frente, substituir e tentar, assim, influenciar o eleitor. Na área jurídica, é uma resposta. Entendem aqui os integrantes aí desta linha de defesa do ex-presidente Lula, é de que quando Dias Toffoli dá uma decisão favorável ao grupo petista, é fortemente criticado. E aí, nesta linha, nesta carta do ex-presidente, que foi lida pela presidente do PT, é a seguinte, de que quando Edson Fachin faz uma manobra jurídica para evitar a desmoralização ali do Supremo, e essa manobra jurídica leva para o plenário que poderia ser decidido na segunda turma, também tem que ser reforçado para, segundo os petistas aqui, mostrar esta divisão no Supremo Tribunal Federal. É interessantíssimo que essa disputa que chega, uma disputa política, que chega na área jurídica do Supremo Tribunal Federal, atrapalha e atinge diretamente a imagem do Supremo. Mas vai também para a política. Para se ter uma ideia, o DEM está avaliando e reavaliando a possibilidade de coligação com o Geraldo Alckmin, porque desconfia de que ele não tem gás para ir para o segundo turno e isso pode acabar inflando uma candidatura apoiada por Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não será candidato, mas acredita-se que ele poderá inflar votos contra essa linha. Daí a possibilidade do DEM apoiar o Ciro Gomes exatamente para se contrapor à linha Lula. Para você ver como é que a política anda por linhas esquisitas, né? Por linhas esquisitas e por linhas repetidas, né, Trindade? Porque você imaginar um cenário com o candidato Ciro Gomes, né? Um candidato de espectro esquerdista, apoiado pelo DEM e em namoro com o PP, quer dizer, as coisas continuam dentro dessa engrenagem que a gente conhece muito bem, né? Aqui, ó. Quero falar, pera aí, quero corrigir o Zé Maria Trindade. Fala, Zé Maria, tudo bem? Bom dia. Muito bem, cara. Maravilha, eu só quero corrigir uma frase sua que você acabou de dizer o seguinte, que o Lula não será candidato. Calma, alto lá. Se depender de 11 militantes, José Maria Trindade, do PT, do Partido dos Trabalhadores, você tá sabendo disso? Já deu uma risada aí? Se depender de 11 militantes do PT, o Edgar, o Lula vai ser candidato sim. Por quê? Alguns militantes do PT, veja só, anunciaram ontem que vão começar no fim desse mês uma greve de fome, vão montar um acampamento lá em Brasília e vão começar uma greve de fome e só param até 15 de agosto, que é quando se faz o registro das candidaturas e tal. E eles não vão terminar essa greve de fome enquanto Lula não tiver sua liberdade garantida e seu registro de candidatura garantida. Olha só, que beleza, hein? Vinícius Moura tá com um sorriso no rosto aqui. É engraçada a história. Esses voluntários à greve de fome, aos quais o Caio se referiu, Trindade, pertencem à chamada Via Campesina, né? Que engloba... São do MTST. Exato, os movimentos sociais do Partido dos Trabalhadores. É um grupo mais radical, né? E que pode morrer por desnutrição, porque não há
nem no horizonte próximo aí uma possibilidade, um julgamento para libertar o ex-presidente Lula. Nem a possibilidade, nem o julgamento está marcado. E essas coisas não se resolvem politicamente. Isso aí é uma prisão já confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo está em recesso, né? E não há possibilidade, o Tribunal Regional Federal pode negar até a possibilidade de julgamento no Supremo. Então é uma ação política, sim, é uma estratégia de postura política e uma tentativa de manutenção ali do que resta do Partido dos Trabalhadores. Sem contar que a Carmen Lúcia já deixou claro que não vai levar até o fim da presidência dela, setembro, de novo a discussão para rever o entendimento de 2016 da prisão em segunda instância. E Eles essa estão é falando, vai ver sim, eles estão falando, vai ver sim. É a crítica do partido, né? Ô Zé, só para fechar aqui, nesse vai e vem jurídico, né, da política, me responde uma coisa aqui, é um devaneio muito esdrúxulo esse meu, imaginar que com o José Dirceu solto, poderia haver aí, no caso de um impedimento definitivo mesmo do Lula, uma possibilidade dele ser alçado aí como candidato pelo PT? É muita viagem minha? Porque politicamente até poderia ser, mas juridicamente ele está condenado por um tribunal colegiado, ou seja, a segunda instância, e inelegível. Não há como uma candidatura Lula e nem de José Dirceu, porque a lei ficha limpa já foi confirmada 4 vezes no plenário do Supremo. Para que isso acontecesse, precisaria anular a condenação, e não há nada que possa fazer isso no horizonte próximo. Tá certo. Obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Um abraço, Zé. Bom dia, muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos lá. Agora a gente vai pro entretenimento, ou melhor, pro nosso caderno de polícia. Paulinha, tem mais acusações contra o ator Kevin Spacey, né? Pois é. O que a gente deve saber dessa vez? Vamos relembrar um pouquinho do caso. As denúncias aconteceram no final de 2017. A primeira foi feita pelo ator Anthony Rapp, que eu não sei se vocês se lembram da narrativa dele, mas era de um episódio de 86, quando esse ator tinha 14 anos. Sim. E o Kevin Spacey pouco mais de 20, e foi no apartamento do Kevin Spacey, houve a abordagem, aquela forçação de barra e tal, e o menino veio, agora já adulto, né, veio a público trazendo essa história. Depois da denúncia dele, várias outras denúncias aconteceram, não só nos Estados Unidos, mas também em Londres, onde o Kevin Spacey era diretor do Teatro Old Vic, então várias pessoas que passaram ali como atores, pessoas que trabalharam junto com o Kevin Spacey também fizeram denúncias por lá, por essa conduta assediosa do Kevin Spacey. Agora a gente teve 2 novos fatos, digamos assim. O ator Guy Pearce, que participou junto com o Kevin Spacey de Los Angeles Cidade Proibida em 97, deu uma entrevista a um programa na Austrália, o TV Interview, e aí perguntaram para ele sobre o Kevin Spacey, né? O que é que ele achava do Kevin Spacey. A isso o Guy Pearce respondeu: difícil falar sobre ele agora, ator maravilhoso e incrível. Foi uma época levemente difícil com Kevin. Ele é um cara que passa a mão. A sorte é que eu tinha 29 anos e não 14. Então, corroborou com essas histórias aí, que realmente ele era um cara que, inclusive, começava a abordagem com essa passação de mão mesmo, né? Um cara pegajoso, digamos assim, Edgar, e ia avançando conforme conseguia ali com as suas vítimas. E depois a gente teve denúncias mesmo de fato que aconteceram em Londres. Aí mais 3 pessoas denunciaram o Kevin Spacey à Scotland Yard, que está investigando as denúncias, já estava investigando as anteriores e agora investiga essas novas denúncias de casos que teriam acontecido em 96, 2008 e 2013. O Kevin Spacey tá super sumido, né, Edgar? A gente não ouve nada, nadinha sobre ele. A última vez que ele se pronunciou foi exatamente quando da primeira denúncia. Eu não sei se vocês se lembram, mas ele chegou a pedir desculpas e assumiu ser gay, o que as pessoas não entenderam nada. Tipo, o que é que tem a ver o senhor ser gay e o senhor assediar uma criança de 14 anos? Ok, sabe? Nada a ver, não tem nada a ver. Mas foi o que ele fez, foi o único pronunciamento que caiu super mal e ele tem se mantido
quieto. Mas em breve a gente deve voltar a falar sobre o Kevin Spacey, porque agora em agosto a gente vai ter a estreia do último filme que decidiram exibir com ele, né? Porque quando começaram aí a surgir as denúncias, ele foi demitido da Netflix, foi tirado da série House of Cards, que agora regressa só com a Robin Wright, né, com a Claire como protagonista, e também foi retirado de um filme do Ridley Scott. Eu sei que vocês devem se lembrar disso, que foi Todo o Dinheiro do Mundo. Ele foi retirado e substituído por um outro ator que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, talvez até como um castigo, uma cutucada ao Kevin Spacey. E o que muito também as pessoas se questionam, né, Edgar, é sobre punição. Como que estão esses casos de punição? Vai ser punido? Alguns casos são prescritos, né, como no caso do Harvey Weinstein, mas as polícias estão investigando. Então, em Los Angeles, também em Massachusetts e em Londres pela Scotland Yard. Vamos ver o que eles descobrem para poder continuar com esses casos. E o próprio Harvey Weinstein agora está se complicando ainda mais o caso dele, Edgar, porque parece que foram feitas mais 3 denúncias que podem se juntar às 3 que estão correndo em justiça de fato, né, porque foram dezenas de denúncias, mais algumas prescritas. Então, se essas 3 também entrarem na justiça e forem 6 acusações contra o Harvey Weinstein, ele vai poder pegar aí uma pena mínima de 10 anos e uma máxima de prisão perpétua pelos crimes que ele é acusado, né? Então, tá virando realmente uma coisa de consequências reais, é uma cobrança de todos os movimentos para que isso realmente tenha um resultado efetivo, né? Que as pessoas só não sejam apontadas, mas paguem por isso. E vamos esperar esse filme do Kevin Spacey. Alguém deixaria de ver um filme porque o Kevin Spacey está nele? É uma pergunta que eu fiz no Twitter e as respostas variam bastante. Você iria assistir a esse filme Billionaire Boys Club, que tem o Ansel Elgort, tem a Emma Roberts, tem outros atores envolvidos na produção do filme, etc. Você deixaria de ver porque o Kevin Spacey tá no filme? Não, acho que misturar as coisas não favorece ninguém, né? Você quer conhecer, quer se entreter, quer absorver arte, enfim, cultura, de qualquer forma, você vai se abster só porque a pessoa tem outro posicionamento político, quer dizer... Acho que uma coisa não deve ser misturada com a outra, mas isso é uma opinião minha, não sei o Caio, Vini. Eu não sei, acho que não tem como não misturar. Por exemplo, eu era muito fã do Lobão quando eu era mais novo e tal. Depois que ele começou a falar um monte de groselha por aí, eu não consigo mais ouvir as músicas do Lobão. Hoje em dia ele se redimiu, mas enfim, tem tentado, pelo menos. Mas tem a preferência do repertório também, vai ver que aquelas músicas, né, que a gente gostava eram melhores mesmo, não sei, mas enfim. Não sei, aí eu comecei a pegar bode. Mas do Kevin Spacey são só denúncias, estão sendo apuradas, né? São muitas denúncias, né? Contundentes. Vini? Não deixaria de ver, não. Então vamos lá. Também iria assistir. Então vamos lá, Vini, é o seguinte, vamos encerrar esse primeiro bloco do Morning Show com uma notícia fantástica, que olha, um homem salvou um cachorro que caiu do 9º andar e tem um vídeo disso que é incrível, Vini. Eu acho que agora, ó, quem tá nos assistindo tem que parar tudo pra poder ver esses 10 segundos que nós vamos assistir agora, desse momento, e quem tá só pelo rádio depois, entra lá no YouTube e veja esse cara que tem que ganhar, sei lá, acho que o Nobel da Paz, depois do que ele fez. Virou herói. Foi um herói, foi um super-herói. Puskas, né? Um Puskas, pode ser também, porque foi um lance, né, que a gente podia colocar até aquele efeito sonoro do Galvão, né, Tafarel! Porque ele foi sensacional. Esse caso aconteceu num prédio lá no bairro Jardim Nova Aliança, em Ribeirão Preto, Edgar. E esse cara é vizinho desse prédio quando ele viu um cachorro que ia cair lá do 9º andar, e segundo o zelador do prédio, que é o Paulo Narciso, quando esse vizinho apareceu lá no condomínio, ele chegou apavorado, né, pedindo para entrar no local, porque tinha visto aí, na verdade era uma cachorrinha caindo no 9º andar, e falou, deixa eu entrar, pelo amor de Deus, que eu preciso salvar essa cachorra. Aí ele fez esse gesto heróico aqui, que nós vamos assistir agora. Olha lá. Ele tá à frente do carro, no estacionamento ali, se posicionando. Quando Deus! Cai a cachorrinha e sai andando. A cachorrinha sai, ele fica deitado. E vai disparada, quer dizer. E ele fica deitado sem ele acreditar, fica deitado. Olha lá. Vamos assistir de novo.
Uau! Meu Deus! Ele amorteceu, salvou a vida da cachorra. Já salvou. Ele tava esperando, ele tava vendo o cachorro esse cair? vídeo é curto, mas tem alguns outros vídeos maiores mostrando que ele tava ali há um bom tempo, né? Olhando pra cima, é que a gente se deu uma... movimentando. Mas que o seu deu cachorrinho uma tava querendo editada pular, aqui. assim? Então, aí a gente não tem essa tem de a como imagem, que tava Vini. caindo, né, desse A nono nossa andar. produção procurou Tem a- cachorro, mas ele não quis. Não quis se manifestar. A opinião dos envolvidos, né, cara? Não, Aí mas eu- tem uma imagem, Vini, do cachorro que furou a cerca de proteção. Ele tem como aquelas cercas que colocam, né, pra proteger as sacadas, as janelas dos prédios. O cachorro furou essa cerca e começou a andar do lado de fora do parapeito. Né? E ele, acho que, como você falou, vizinho, avistou e foi pro condomínio vizinho pra tentar salvar, porque ele viu que o cachorro, em algum momento, ia cair. E Edgar, a gente vê que ele acabou ficando no chão, né? Porque você imagina, né? A velocidade O peso, que o cachorro tá caindo, o peso que ele deve ter caído nas mãos dele. É. Mas o cara tá bem, ele só acabou ralando o braço aqui um pouco. E ele ficou no chão um bom tempo também, porque ele não tava acreditando no que ele mesmo tinha feito, né? É inacreditável. Assim, ele ficou perplexo e a cachorrinha foi levada aí pra um veterinário, mas também passa bem graças a este homem. Você tá falando do peso com que o cachorro vem do nono Isso, andar. do Isso nono é uma andar. atitude muito de coragem. Muita gente olharia isso e fala, tô fora. Porque ele poderia ter se machucado Exatamente. também. E a gente aplaude o nosso herói. Parabéns. E vai ganhar uma medalha hoje de honra ao mérito pelas mãos de Luísa Mel. É isso? Se a Luísa Mel ver. Não, o cara Com foi certeza. fera mesmo. O cara foi bem Foi fera. bem. A defesa boa pra cachorro, né, Caio? Tafarel! Agora faltando 20 minutos para as 11 horas, o horário de Brasília. Morning Show. Na Jovem Pan. Seguindo com o Morning dessa quarta-feira, de sétimo homem mais rico do mundo, a condenado a 30 anos de prisão. Vamos falar agora de como a vida de Ike Batista foi do luxo ao lixo em tão pouco tempo, hein, Rodrigo Viga? Quais os desdobramentos? Conta pra gente aí dessa notícia divulgada ontem sobre a condenação do empresário pelo juiz Marcelo Bretas. Bom dia pra você aí na cidade em que persiste em se manter maravilhosa, meu querido. Fala, Ed Sharp, beleza, rapaz? Tudo bom? Que coisa linda, que maravilha. Você quer pra manter Queria ver você desfilando. Então levanta e anda. Então Isso aqui levanta e anda. Que maravilha. Isso aqui é pra manter a garganta aquecida, meu camarada. Tá uma gracinha, rapaz. Recebeu muitos assobios. Agora não pode mais assobiar, né? Não pode mais fazer fio-fio, né, meu cara Edgar? Tem que tomar cuidado. Politicamente incorreto, né? Fica esperto aí. Se liga, irmão. Escuta aí, Ed, peruca ou implante. Ou melhor, isso é uma insígnia pro Ike Batista, né, rapaz? Ele, enfim, como você bem disse, de quase mais rico do mundo, 7º bilionário do mundo, um mecenas aqui no Rio de Janeiro. Eu sou da época em que diziam que ele... Olha que cabeleira bonita essa do Ike Batista, hein, rapaz? Tempos que não voltam mais, viu, Edgar? Arrancaram da cabeça do homem e pimba. Esquece o tupete, esquece o tupete. Exatamente. Não, parecendo até com o Trump ali, não tava? É verdade. Eu acho que é o mesmo fornecedor, deve ser. Olha lá, se deixasse mais um fiozinho, porque tá valor, enfim, que lindo, que maravilha. Olha só, meu caro Edgar, ouvintes, internautas da Jovem Pan, desse Morning Show, Marcelo Bretas deu uma tungada nele, no Ike Batista, e também outros representantes da quadrilha do Sérgio Cabral Filho. O Ike Batista foi acusado de ter pago mais de 50 milhões de reais, precisamente 16,5 milhões de dólares, em propina para o Cabral e para sua gangue. Em troca, obteve vantagens para suas empresas e muitos contratos de prestação de serviço para o governo do estado do Rio de Janeiro. Alguém vai perguntar, mas cadê o Ike Batista? Ele está preso? Está preso, mas não está preso. A mansão dele é maravilhosa ali no Jardim Botânico, deve ter mais de 2.000 metros quadrados, campo de futebol, piscina, tem carros importados na sala de estar, na sala para as visitas, mas está em prisão domiciliar, viu, meu caro Edgar? Graças a quem? Ele, sempre ele, precisa dizer, tem que gritar o nome dele aqui? Quem que é? Gilmar! Estão criando um laxante aqui no Rio de Janeiro com essa sigla, né?
GM, Gilmar Mendes. O fato é que nesse processo em que o Ike Batista foi condenado a 30 anos de reclusão, os advogados dele estão recorrendo, ele vai permanecer em casa, na sua prisão domiciliar, até que, eventualmente, venha uma decisão de segunda instância. Nesse mesmo processo, o Sérgio Cabral Filho ganhou mais uma, né? O colecionador, mais um processo em que ele foi condenado, mais de 20 anos, e a mulher dele, a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, também foi condenada pelo juiz Marcelo Bretos. Agora, o Cabral agora está com uma estratégia nova. Sabe qual é, meu cara Edgar? Qual é? Ele está doando bens penhorados, sim, para reduzir pena, né? Para reduzir, mas não é a pena dele, é reduzir a pena da patroa, tá certo? Porque para ele não tem mais jeito, a vaca já foi pro brejo. Agora, no caso da Adriana Anselmo, ela tem as crianças para cuidar em casa, Edgar. De 8 anos e alguma coisa, vai para 4 com a devolução desses bens para a União, né? Mas ela tá em casa, ela já não tá mais no apartamento lá no bairro do Leblon, que valia mais de 10 milhões de reais. Agora está num apartamento mais modesto, uma coberturazinha de uns 5, 6 milhões de reais ali no Jardim Botânico. Está cuidando das crianças, dos meninos que não podem ficar sozinhos na ausência do pai e da mãe. Na hora de roubar, na hora de garfar, ninguém pensa nisso, né, meu cara Edgar? Pois é. Fala, Viga, bom dia, tudo bem? Essa voz impoluta só pode ser do Caio, a rocha do microfone. A rocha. Muito obrigado. Ô, Viga, sabe o que isso me fez lembrar? A rocha, Caio. Uma explicação muito boa, muito precisa, que o Tom Eoli trouxe aqui uma vez, que é o seguinte: o Lula, quando se colocou no poder em 2002, ele precisava agradar a classe menos favorecida, paupérrima aqui brasileira, que era o berço dele, e aí ele mas desenvolveu o Bolsa Família. A classe média, sobretudo a daqui do Sudeste, paulistana, carioca, não suportava o PT. Ele criou uma nova, dando ali os incentivos para a linha branca. Você comprava geladeira e tal, fogão sem o IPI e tal e coisa. E o mercado, né, a classe mais favorecida, ele precisava agradar também. E aí, o que ele fez? Ele investiu a fundo no BNDES, e um dos grandes modelos da playboyzada brasileira pro exterior, o principal era quem? O próprio Ike Batista. Ele injetou dinheiro nas loucuras, nas aventuras do Ike Batista, que se o Ike Batista virasse e falasse assim: eu quero a partir de amanhã fazer uma fábrica de pipa, o BNDES aplaudia e falava: lindo, toma lá, 15 bilhões. Bom, só em negócios diretos, o Ike Batista levou do BNDES 10 bilhões de reais, e negócios indiretos, 20 bilhões de reais o favoreceram também. E aí, com essa somatória de 30 bilhões de reais com dinheiro nosso, o Ike Batista colocou, somando a fortuna dele, chegou a 50 bilhões de dólares, tá? Se colocando entre os 10 homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. Eu me lembro muito bem, no governo Dilma Rousseff, de um evento em que estavam só gente fina: Cabral, Adriana Anselmo, Edson Lobão, Dilma Rousseff e Ike Batista. E o Ike Batista era um dos homenageados daquela noite. Vamos lembrar... trilha sonora, Caio? Vamos lembrar as palavras de Dilma Rousseff para descrever o probo Ike Batista. Vou dirigir um cumprimento muito especial ao Ike Batista, presidente da IBX. O Ike é o nosso padrão, a nossa expectativa e, sobretudo, o orgulho do Brasil quando se trata de um empresário do setor. Bom, picotou o finzinho, mas era um empresário e tal. Eu vou só discordar da Dilma Rousseff quando ela disse que era um orgulho dos brasileiros. Aí eu discordo, mas um padrão do PT, aí eu concordo. O Ike Batista é bem o padrão. Ao lado deles, nesse mesmo evento, estava sentado o Edson Lobão, que foi citado em 2016 na delação da Lava Jato do Paulo Roberto Costa. O processo foi arquivado, mas onde há fumaça, há fogo. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que tem mais anos de cadeia para cumprir do que teve Niemeyer de vida. E o próprio Ike Batista disse na 34ª fase da Operação Lava Jato, na Operação Arquivo X, que sim, Guido Mantega, enquanto era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, pediu 5 milhões para ele. Esse é todo o entorno do ex-presidente Lula. Fala, Viga. Que maravilha, né? E um detalhe importante: essa história de prisão domiciliar tem que ser muito questionada, porque prisão domiciliar em mansão, com todo o luxo, cá entre nós, né? E até eu.
Lógico. E tem outro detalhe importante. O Eike Batista enganou muita gente também no mercado financeiro, viu? Então, ele de queridinho deve estar sendo agora o detestadinho, o odiadinho, porque ele tinha uma empresa de petróleo que dizia que ia ser a nova Petrobras do Brasil. Só se for em termos de corrupção, né? Porque a OGX, a empresa de petróleo, não conseguiu encontrar o petróleo prometido. E se fosse um país mais sério, que levasse a lei mais ao pé da letra, que fosse um pouco mais rigoroso, o Eike Batista estaria efetivamente atrás das grades no Chilindró, e não na sua piscina olímpica, com vista infinita, panorâmica, tomando champanhe, e os filhos dele também não estariam de DJ pra cá e pra lá, andando de jatinho ou de carro importado e fazendo besteira por aí afora, hein, Edgar? Falado, Viga, obrigado pelas informações, abraço, bom trabalho pra você. Você tá parecendo um personagem, rapaz, com esse echarpe aí, com esse chale no pescoço. Tá parecendo um desenho animado. Eu vou lembrar de um pinguinzinho. Você lembra de um pinguinzinho? Eu vou lembrar o nome dele e vou te dizer. Tá bonito, tá charmoso. O Edgar é a cara do Capitão Haddock. Lembra daquele marujo lá do Tintim? É o Capitão Haddock, o Edgar. Não é do meu tempo. Haddock eu só gosto na comida japonesa. No rodízio. Grande abraço. Eu não vou tomar como zoação, não. Vou tomar como elogio, tá? O comentário de vocês. Aí, vamos em frente agora pra gente fechar mais um bloco aqui no Morning Show. Vocês sabiam que o chefe francês, o Eric Jacquin, jurado, né? Conhecido jurado do MasterChef, renomado chefe, né? Da gastronomia internacional, já passou por maus bocados na mão de sequestradores aqui no Brasil? Vocês sabiam dessa aí? Conta pra gente, Vini. Pois descobrimos isso agora, né, Diego? Porque ele não tinha contado essa história em nenhuma das suas entrevistas, e ontem ele revelou, né, no canal Ping Pong com o Bonfá, né, do jornalista Marcelo Bonfá, quando foi perguntado sobre se ele já teve em algum momento desejo, né, de sair do Brasil, de voltar para a França, o Jacquin, que está aqui há mais de 20 anos. Só um parênteses, Marcelo Bonfá, você falou? Isso. Um jornalista, é um homônimo do batera da Legião Urbana, é isso? É um cara que é um jornalista que chama Marcelo Bonfá e que tem esse canal Ping Pong com Bonfá. E aí ele perguntou se o Jacquin tinha esse desejo de sair algum dia, né, do Brasil. Ele já está há mais de 20 anos por aqui, e ele falou, olha, teve uma vez, até quando meu restaurante, tive que fechar meu restaurante em 2013, por causa que faliu, eu pensei e tal, mas aí quis ficar, e aí ele relembrou dessa história que aconteceu em 98, aqui em São Paulo, no Jardim Ângela, quando ele foi sequestrado. Ele falou, até não gosto de ficar falando muito dessa história, vou falar aqui a primeira vez, e aí ele revelou alguns detalhes do que aconteceu. Vamos ver um trechinho. Uma vez foi sequestrado. Onde você na TV? Em 1998. Foi sequestrado, passei 2 dias. 2 dias é pouco. Dentro de um cativeiro, uma favela, muito perigoso na época, que é perigoso ainda. Né? Essa é uma lição de vida grande. Isso foi aqui em São Paulo? Foi em São Paulo. Depois disso... Como é que você saiu dessa? Você pagou o resgate? Não, eu saí de ônibus. Você fugiu? Não, ele me liberou. Não, acho que não gostava da minha comida, me liberou. Você voltou primeiro? Então? Não sei. Os dois foram sacaneados, foram presos. Um menino estava menor de idade. A polícia começou a procurar saber, viu que o carro estava no francês. Outro cara está comigo, estava numa multinacional. O carro estava na multinacional, acionou tudo, o consulado francês, Itamaraty, antissequestro. Então foi a polícia que te liberou? A polícia localizou a gente para o menino que foi preso. Sim. Mais ou menos. Então a polícia estava pronta para entrar nessa favela que chama Jardim Ângela. Tá? De medo, os caras... Te liberaram? Liberou, deixou a gente embora. Você vê que a história é até um pouquinho confusa, né, Edgar? Mas resumindo aí, né, os sequestradores manteram ali em cativeiro, né? O Eric Jacquin no cativeiro, só que aí, determinado dia, 2 dias depois, eles foram sacar um dinheiro, um deles foi preso, aí o carro foi identificado como que era um carro de um francês, aí entraram em contato lá com o consulado francês, Itamaraty, antissequestro,
E aí deduziram que o Jacquin estava nessa favela, só que aí antes da polícia chegar, com medo, eles acabaram liberando o Jacquin. E você vê que até pra falar de tragédia, ele usa do bom humor, né? Ele foi bem humorado. O Pai perguntou pra ele, mas como que você... Não gostar da Como é que minha você comida? saiu de lá? De ônibus. Porque depois disso, ele fala que teve uma mulher que acompanhou ele até um ônibus. E aí desse ônibus ele foi até uma delegacia. E uma outra curiosidade dessa história, Edgar, é que o ano 98, né? Ano de Copa do Mundo, ano que a França ganhou a Copa do Brasil. E aí o cara sempre chamava ele de alemão. Alemão, alemão, alemão. E aí um dia depois o Jacquin falou assim, não sou alemão, sou francês. Ah, você é o francês, esses filhos que roubaram a Copa da gente? Ele, não, mas não gosto de futebol, não. Se quiser, volte a ser alemão. Não, alemão. Alemão, pode chamar de alemão. Mas é uma história aí, Que só tem Mas graça é uma porque história aí, teve um final assim, né? É isso aí. Que ele não tinha revelado ainda também, que pegou todo mundo de surpresa. E pega de surpresa também, porque é o seguinte, se ele falasse assim, olha, eu já fui assaltado, todo mundo ia falar, tá, Jacquin, você e mais a torcida do Flamengo. Só que o sequestro, ele caiu um pouco em desuso, né, nos últimos anos. A gente não vê mais a imprensa ficar noticiando tanto Ou sequestro também pelo e tal. pedido do sigilo, que muitas vezes ajuda na investigação, né? Exatamente. Não tô falando que o assalto também não tem problema, óbvio, eu só tô querendo dizer o seguinte, assalto, infelizmente, a gente vê noticiar todos os dias, o sequestro nem tanto, porém, parece que não existe mais sequestro em São Paulo, né? Porém, é o seguinte, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 8 pessoas desaparecem por hora. Nos últimos 10 anos aconteceu isso em todo o Brasil. Os desaparecimentos pelo fórum são considerados voluntários ou involuntários. E entre os involuntários pode ser o sequestro aí cometido no meio. Aí você fala, mas isso é muito abstrato. Calma. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que no ano passado houve um aumento de 30% em relação a 2016 nos casos de sequestro aqui em São Paulo. Ou seja, principalmente os relâmpagos. Não se leva mais tanto para cativeiro e mantém por muitos dias, mas aquele que te coloca dentro do seu carro ou de outro carro, leva no banco, toma tudo que você tem. Sim. E aquele terrorismo todo. Ou seja, ainda é um crime bastante frequente aqui em São Paulo. Vou aproveitar aqui, pô. Você tá de férias, Tony, mas passou por aqui. Você viu que você foi citado pelo Caio aí na nota anterior. Caio é meu amigo. Porra, legal. Né? É meu amigo. Da hora certa pra gente aí. Eu faço jornalismo de oposição. 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, ter que aqui, infelizmente, abordar um assunto bem triste no Morning Show. A morte da menina Vitória Gabriele, de apenas 12 anos. Surgiu uma novidade aí importante a respeito desse caso, né, Vini? Esse caso é triste demais, né, Edgar? E ontem tivemos aí a revelação de uma testemunha-chave para a polícia no DHPP. Essa testemunha é um traficante e a declaração deste traficante, Edgar, corroborou com a tese que a polícia tinha aí como principal motivação para o assassinato da menina Vitória, de 12 anos, de que ela teria sido morta por engano, né? Ela foi encontrada morta em uma mata de Araçariguama no dia 16 de junho, né? Depois de ficar desaparecida por 8 dias. E aí essa testemunha, esse traficante, diz o quê, Edgar? Que ele tinha uma dívida com outro grupo de traficantes, né? Essa dívida girava em torno de R$7 mil, e de que esse outro grupo de traficantes tinha ali como uma das práticas matar parentes dos devedores. E ele tem uma irmã, né, que tem o mesmo biotipo, que tem as mesmas características físicas da menina Vitória, de 12 anos. Né? Então teria sido por engano aí a motivação da morte dessa menina, né? Então a polícia já tinha isso como tese, tinha uma outra hipótese que poderia ter sido por vingança, e agora a investigação vai em torno disso. Nós já temos aí 3 pessoas que estão presas, que foram indiciadas, né? Que é o servente de pedreiro, que é o Júlio, que foi o primeiro a ser preso, que disse que estava com a menina no dia em que ela desapareceu dentro de um carro.
Aí ele apontou um outro casal, né, o Bruno e a Maiara, e que ele até teria saído do carro antes desse casal seguir com a menina, né? Na verdade, esse servente, ele deu até 6 versões diferentes para a polícia, uma coisa realmente bem confuso, e todos eles foram aí presos e indiciados, né, por homicídio qualificado. Agora vamos ver, né, se eles têm aí alguma ligação com esse outro grupo de terroristas, né? De traficantes que teriam aí pedido para matar a Vitória, mas que no caso não era esta menina Vitória, né? Era uma outra menina, essa irmã deste traficante, que deu esse testemunho aí à polícia no final da tarde de ontem. E realmente é muito triste, né, Edgar, a gente chegar... Qualquer motivação é muito triste, né? Mas a gente vai na cabeça dos pais, né? Imagina, poxa vida... Por engano. Por engano. E parece que é um caso isolado, de um bairro de periferia, de gente menos favorecida. Droga atinge todo mundo, velho. Atinge todas as famílias. Ficar devendo pro traficante pode ser que aconteça com qualquer um. Esse tipo de exemplo, de caso, infelizmente serve de exemplo para que as pessoas que defendem que as drogas, maconha, continue sendo criminalizada e tal, para pensar. E também serve para aqueles que ficam com um papo de que eu vou ali, eu não tenho nada a ver com o traficante, mas eu vou dar dinheiro ali na mão do cara. Você só favorece esse tipo de coisa. Então você tem os dois lados da moeda. É muito bom para todo mundo refletir e sair do discursinho para refletir mesmo, porque isso podia acontecer com a minha irmã, poderia acontecer com a minha não, porque eu não fico devendo nada para ninguém, muito menos para traficante, porque eu não dou 1 centavo para traficante, eu não uso droga. Mas para ver, olha, eu acho que é criminoso, não sei o quê, eu fumo baseado e não tem nada que ver, tem tudo que ver. Olha que tipo de coisa que acontece. Edgar, só pra quem ainda não sabe desse caso, porque esse caso realmente, principalmente aqui em São Paulo, né, sensibilizou muita gente, né? Com o desaparecimento dela, realmente. A circunstância, a menina tava patinando. Tudo que envolveu os patins, né, e os patins foram encontrados ali do lado do corpo, o corpo tava bem machucado, né, então até o advogado da família dizia que era assim, a motivação era uma vingança, né, e esse caso aconteceu em Araçariguama, pouco mais de 50 quilômetros aqui de São Paulo. Então essa motivação, né, a motivação que foi por engano, a polícia já dá como esclarecida, agora vai investigar aí quem de fato participou da morte da menina Vitória. Talvez o sujeito que mate uma menina de 12 anos, porque um sujeito está devendo 7 mil reais por causa de maconha, por causa de droga e tal, consiga ser ressocializado na cadeia, né? Passe por um processo, porque tem gente que defende enquanto fuma um baseado, para ficar com a mente aberta e tal, de que todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo é bonzinho e tal. Aí, acho que talvez isso aconteça. Vamos continuar na página policial. Outro assunto que está repercutindo bastante é o caso de um policial militar que pediu o afastamento da corporação após um vídeo dele ser divulgado nas redes sociais e nos aplicativos de troca de mensagens pelo celular. Paulinha, vamos lá, que vídeo é esse? Então, é um vídeo, Edgar, a gente até vai passar as imagens aqui, a gente colocou um blur para não se identificar as pessoas que já estão sofrendo bastante, né, com toda essa repercussão, mas no vídeo você consegue visualizar o rosto desse PM e ele tá fardado, então você também consegue ver a identificação dele na farda. O que acontece? Tem 2 caras, eles estão conversando no vagão da linha 3 vermelha no sentido Corinthians-Itaquera, um tá mexendo no celular, enfim, seguem a conversa, e em um momento que a gente vai ver agora, o PM dá um selinho nesse rapaz. Aí segue essa filmagem com essa conversa aí entre os dois. O vazamento dessas imagens desencadeou ataques homofóbicos, ameaças de morte a esse soldado da Polícia Militar de São Paulo, que, abalado pelos acontecimentos, foi lá, procurou ajuda médica e agora está numa clínica de repouso sob efeitos de calmantes e mobilizou, claro, que um advogado registrando boletim de ocorrência e denunciando esses ataques. O próprio advogado diz que é claro que os ataques são anônimos, né, Edgar? Muitos feitos pelas redes sociais. E esse advogado, que é o José Beraldo, ressalta que é um crime de ódio, que esse PM não pode ser utilizado, é um crime homofóbico gravíssimo.
A PM emitiu uma nota oficial explicando que realmente foi o que aconteceu com esse soldado. Ele procurou o serviço médico da instituição e está afastado para tratamento de saúde. Afirmou que essas ameaças nas redes sociais com conotação homofóbicas estão sendo apuradas. Também relatou que colocou à disposição do PM as medidas protetivas previstas na divisão PM Vítima da Corregedoria, que apura crimes cometidos contra policiais, né, e dá apoio a essas vítimas. E também comentou o conteúdo do vídeo, dizendo o seguinte: a conduta do PM fardado no metrô, captada em vídeo, será apurada única e exclusivamente sob o aspecto administrativo, pois demonstra postura incompatível com os procedimentos de segurança que se espera de um policial fardado e armado, que exigem que esteja alerta. E também nesse sentido, o governador de São Paulo, Márcio França, comentou o comportamento do soldado e disse o seguinte, que é preciso ver que a farda é uma extensão do Estado e a farda tem que estar respeitada. Eu não vejo o significado de você usar coldre farda e ficar fazendo gestos de amor expresso em público, seja com homem ou com mulher. Assim disse o governador, que pra mim não cola muito, porque se fosse um PM beijando uma menina, dando um selinho numa menina, eu tenho certeza que é possível que colocassem uma foto e ainda escrevessem assim: existe amor na PM. Sabe assim? Porque seria um gesto simplesmente de afeto. Eles não estão se pegando no metrô, né, gente? Vocês viram qual que é o vídeo. Eu acho, assim, não, que... eles estão se pegando. Se pegando, o que eu tô dizendo, é totalmente distraídos, atracados, se beijando no meio do metrô. Eles estão numa conversa e acontece um selinho. Não. Que pode ser uma demonstração de afeto. Peraí, não. O cara tá com a mão se passando assim em cima do pescoço. Estão se pegando. Agora, você considera que se fosse um PM com uma menina, que pode ser, não sei, a mulher dele, a namorada dele, ele encontrando no final do expediente no metrô, teriam feito esse vídeo viralizado? Teriam perseguido esse PM e mandado mas acho que também não é a postura correta, nem com homem, nem com mulher, pelo né? patrulhamento, enfim, que existe hoje em dia, pela condição que a gente, né, vê hoje em dia, principalmente, né, nas mídias sociais, tudo. Eu acho que depois do expediente, para um PM, é só quando ele chega em casa e tira a farda. Tem um pouco isso. Agora, você falou... Nunca, né? Porque até quando ele tá sem farda num ambiente, ele é obrigado, ele tem a obrigação ali de reagir. Isso, protocolos pra agir e tal. Agora, se fosse uma mulher, enquanto você falava, eu fiquei pensando... Alguém ia ter filmado isso, gente? Seria uma coisa também não muito aconselhável, porque se o cara tá, como diz o governador, fardado e subentende-se que ele tem que estar sob alerta total, né, nessa situação, é uma situação que favoreceria qualquer ato ali, digamos, de pessoas que queiram fazer o mal, bandidos, isso, enfim. Edgar? Acho ia que... filmar pra expor a Acho pessoa que não, na internet? inclusive porque filmaram, inclusive porque já perceberam a conduta dos dois ali e desconfiaram que poderia haver um desdobramento como esse que você trouxe aí do vídeo deles se beijando ali. Eu não sei, eu acho... Você acha que iam filmar um PM no metrô com uma menina... Tipo, iam filmar esse vídeo pra expor esse policial. Você acha que fariam isso? Quero crer que sim. Sinceramente. No mundo ideal. Eu acho inadequado mesmo se fosse um homem e uma mulher. Aí não sei. Não sei o que vocês pensam. Eu tenho alguns pontos que eu queria chamar a atenção pra essa história. Começando por se tava se pegando, se foi só uma bitoquinha. Ao meu ver, tava se pegando. Se fosse só uma bitoquinha, seria menos grave a situação. Acho que é grave, por quê? Esse sujeito, se eu tivesse nesse vagão, na estação ali, indo para a estação Patriarca, que a gente consegue ouvir na vozinha da mulher do metrô e tal, ou seja, linha 3 vermelha do metrô aqui de São Paulo, esse policial militar, esse soldado, estaria colocando a minha vida em risco, assim como ele colocou a das pessoas em volta. A gente está falando da cidade de São Paulo, que é uma cidade que, de pessoas que moram aqui, tem 12 milhões de pessoas. De população flutuante, são 20 milhões por dia. Tem louco para tudo quanto é lado. Ninguém garante que ninguém vai chegar ali no cara, ver que ele tá meio distraído, dando beijo, pegar a arma do coldre dele e fazer uma besteira. Essa situação pode acontecer. Ou seja, acredito que a Polícia Militar, nessa nota oficial, não quis se manifestar muito sobre o caso, escreveu um e-mail de 4 linhas para a imprensa inteira e falou essas palavras que a Paulinha destacou, mas acho que eles foram muito acertados no último parágrafo que eles falam. Olha, a postura do soldado vai ser aberto um processo administrativo e ponto.
Querendo dizer assim, como quem diz, a gente vai analisar essas imagens para ver se o cara realmente estava distraidão ou não. Agora, quanto a se era um homem beijando uma mulher, não encha o nosso saco. Ele que faça da vida dele o que bem entender. Eu acho que a Polícia Militar, nessa hora, agiu certo, porque quis dizer, a gente tá do lado do cara, a gente vai ver se ele estava distraído ou não, e só. Eu concordo com isso. Esse sujeito, ele estava distraído, ele não pode, porque ele quebra um protocolo de segurança, colocando a vida de todos em risco. Deixa eu só finalizar essa linha de pensamento, senão eu me perco de uma forma que eu não consigo voltar, Edgar. Desculpa te interromper. Até aí, ponto, ele colocou em xeque essa questão. Agora, o governador Márcio França, a partir do momento que ele vira e fala, ele tava meio errado na postura dele e tal, então isso não condiz se fosse com homem ou com mulher. Ele perdeu uma grandiosa chance de apoiar o soldado. Por que apoiar? Porque o cara, ele tava errado em beijar um ser humano ali, que se fosse um homem, uma mulher, uma trans, não interessa, aí é do gosto pessoal dele. Ele está errado em perder a atenção à população em volta. Agora, esse assassinato que a internet faz na reputação do cara, as pessoas irem pra cima, ameaçarem de morte, viralizarem. aí eu concordo com a Paulinha, porque é o seguinte, se ele tivesse dando uma bitoca numa mulher, a chance dele ser filmado era muito menor. Existe, mas seria muito menor. Agora, ele tá na corporação há 4 anos. Ontem eu questionei a Polícia Militar, eu tinha certeza que a gente ia falar disso aqui hoje, mandei um e-mail pedindo como é que foram esses 4 anos dele na Polícia Militar. A polícia não me respondeu. Eu não sei se ele foi um cara que já teve processos abertos contra ele, ou então foi um cara que no mês passado ganhou uma medalha por ter salvo 10 criancinhas de uma... Ninguém sabe. E se ele fez isso? Quer dizer que tudo que ele fez não vale de mais nada. Só porque ele deu um beijo num cara, vagabundo, merece ser morto, não sei o quê. Cara, esse ódio da internet vai levar a gente pro fundo do poço. Você tocou vai levar a gente pro fundo do poço. Tocou num ponto bom, que é bom ressaltar, né, sempre, né, e fazer oportunamente o comentário de que isso não desabona com relação ao cumprimento de suas funções, né, ao contento, ao esperado, né. Mas é uma situação mesmo. Quando você vê um policial num caixa eletrônico, o outro ali fora, mais ou menos o mesmo tipo de situação. Espera-se que ele faça e viva como um cidadão comum, que vai à padaria, tome o seu lanche, vá ao caixa eletrônico, quando ele esteja fora do horário do serviço. É mais ou menos a mesma... Isso vai muito ao encontro do que eu tava falando no vídeo da Rússia. Eu acho que as atitudes, as decisões, as incoerências no gesto e tal, tem que ser punidos de acordo com o que a pessoa faz. Como eu tava falando do vídeo da Rússia, todo mundo falou, então se apoia a cultura do estupro, não. Mas o negócio é o seguinte, detonar a vida dos caras é incompatível. Quando o policial, um processo administrativo pela distração dele, acho ok, acho que ele tem realmente que responder por isso. Mas ponto. Agora, entregar a vida dele na mão das pessoas do tribunal de rua, acabar com a reputação, o cara tá internado, velho. O cara deve estar com o Brasil inteiro nas costas dele. Óbvio que esse cara vai ficar meio maluco. Isso é proporcional a ele ter dado um beijo no metrô? Só o da Pena pra dar a hora certa pra gente ir pro intervalo da Pena. Vamos lá. Hora de ligar pro Alô aqui. 11h22, horário de Brasília, velho. Paulinha, olha só, mais cedo aqui no programa a gente falou sobre uma obra inédita do escritor José Saramago, que foi encontrada no computador dele, uma pastinha tava lá, né? E veio a ideia aqui da nossa hash, meu escritor favorito. Como é que tá a interação aí pelo Twitter? Foi maravilhoso, porque poucos acreditaram que em uma semana pudéssemos emplacar 2 tags culturais, querido. Mas estamos em primeiro no Twitter. O brasileiro lê demais. O brasileiro tem muita dica de livro pra vocês. Os argentinos estão interagindo com a gente hoje. Isso que o brasileiro nem lê. Imagina se lesse. Tá muito maravilhoso. Você que tá procurando um autor, um livro legal, entra na nossa tag de hoje, meu escritor favorito, porque a gente tá em primeiro. E quando a gente tá no CTs, Edgar, o que é que acontece? Tem prêmio pros tuiteiros de plantão. Pois é, senhor Eric Santos. Vou falar com você aqui pelo Twitter. Você levou o prêmio do Morning Show. Participe amanhã você também e boa sorte. E aqui pelo WhatsApp a pergunta era a mesma, para as pessoas citarem aí o escritor favorito e tal. Vamos ver o que disseram aqui. Bom dia, povo lindo. Bom dia. Meu nome é Lúcia Helena e eu sou da Vila Matilde. Diga, Lúcia. Eu tenho 2 escritores favoritos. Um é José de Alencar. Amo pela sensibilidade, pelo romancista que ele é. E o outro é um bem atual, que é o Augusto Cury. Amo também. Muito, 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 muito. Bom dia, pessoal do Morning Show. Rodrigo de Biúna. Paulinha, sua voz é incrível.
Mas vamos lá. É um livro, um escritor que marcou a minha vida aí e me iniciou nas leituras do mundo foi Stephen King. O livro que eu li, eu tinha 8, 9 anos por aí. Foi Christine, o Carro Assassino. E me marcou bastante, me assustava. Foi quando eu comecei a curtir esse universo dos livros. Bom dia aí, pessoal da bancada. Bom dia, gente maravilhosa da bancada Jovem Pan. Meu autor favorito é Fyodor Dostoiévski. Você vê a qualidade. Olha, o Fyodor. Brincadeira. A Copa da Rússia tá, né, fazendo a galera... Os russos estão aí na lista de todo mundo. Essa mensagem foi importante pro Vini saber qual que era o primeiro nome dele. Agora eu queria registrar aqui, ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Meu escritor favorito é Cláudio Júlio Tonholi. Meu Deus! Quase que eu caio aqui aí, na tá cadeira. vendo? Tá vendo? Isso é praga. É isso, vamos ficando por aqui. Tá, vamos pro ganhador. Vencedor, meu. Nosso leitor A ganhador. Lucelena, que tem os mesmos autores favoritos de Ricardo Arcon. Ô, Edgar, vamos fazer um suspense, mas deixa eu só falar uma coisa. Então, espera aí, só tem, falar tem uma coisa trilha. pra você. Tem trilha aqui, Amanhã, espera aí, tem trilha. Presta Calma, atenção, vamos golpar presta essa atenção. bola. Ai. Eu não vou dar o nome do cara, tá? Mas pela primeira vez na história do Morning Show, a gente vai ter um convidado mais bonito que o Vinícius. Ixi. Tá? Aguardem. Pô, então é bonitão mesmo esse cara, hein? A Paulinha. E aí? Todas as meninas arrumadíssimas, meninos também, viu? Porque amanhã vai ser bafo esse programa. Mas eu acho que eu não vou nem vir, então, pra não deixar o cara ofuscar, né? constrangido. Não vai abrir esse sorrisão, Vini. Não vai abafar o convidado, Vamos né? revelar, vai Pedro de Lara amanhã com a gente. Eu já vi esse cara ao vivo na rua uma vez, o cara é bonito demais. É isso aí, Amanhã eu venho, tá, Ed? muito obrigado pelo Beijo, prestígio, pela audiência. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.